Fala, concursante! E aí, beleza? Sejam todos muito bem-vindos à última live dessa semana. Sim, né? Hoje vamos falar aí sobre branco, né? Quem nunca? Quem nunca? Sejam bem-vindos, Vi, Gláucia, Rosana. Sejam bem-vindos aí. Marcela, tudo bem? Concursando 2021. Esse ano vai, é isso? Bom, pessoal, hoje, né, a gente vai falar sobre branco. Nossa, quem tem medo de ter aquele branco, né? E quem já teve aquele branco naquela hora que não podia dar? Eu. Gente, eu tô linda com esse filtro, né? Mas não adianta, não sou eu, né? Então, deixa, vamos botar como a gente é mesmo. Tá bonito assim. Bom, quem nunca teve um branco na hora que não podia dar, né, gente? Quem aí nunca teve um branco? Fala, quem nunca, né? Eu não, né? Quem faz prova, né, recorrentemente tem aí esse problema, né? E quem aí teve já um branco aí em plena prova oral com direito a vai e tudo? Olha aqui, e sobrevivi, gente, olha aí, eu sobrevivi, tô aqui, linda, leve e loira não, né, morena, né, mas tudo bem, morena, graças a Deus, tamo aí. Né, pra contar essa história, né, que hoje parece muito engraçada, mas na hora que deu branco não foi tão engraçado assim não, gente, queria realmente que um buraco se abrisse pra eu me esconder quando eu tive meu branco em plena prova oral, na prova da Defensoria Pública, né, em 2000 e... Pra que falar em datas, né, gente? Que coisa, pra que detalhes desnecessário. Mas a prova foi em 2011, né? Foi o concurso que eu fiz, foi o primeiro concurso grande que eu fiz, né, que eu fui até a prova oral. E na prova oral eu tive um branco total, né, na pergunta sobre direito ter sucessões testamentárias. Né, a pergunta foi uma pergunta besta, né? Aquela pergunta que a gente vai falar sobre isso hoje, né? Justamente, né? O que é um branco? Branco não é quando a gente olha um negócio ali e fala, já vi isso, hein? Já ouvi falar sobre isso, mas não consegue responder, não lembra. Isso não é branco, tá? A gente vai fazer essa diferença. Isso não é branco. Branco é quando na hora que a pessoa faz a pergunta ou na hora da prova que você lê a questão, você força, você tenta lembrar, mas não vem. Só que depois que você sai dessa situação de pressão, você lembra da resposta, porque você sabia. Só que na hora você teve aí um bloqueio, né? Um bloqueio mental. Por quê? Por causa da pressão, por causa da situação de estresse, tá? De estresse, de estafa mental. Então, é exatamente isso que a gente vai falar, sobre esse branco, né? E foi esse branco que me deu, né? Na prova oral da defensoria que eu fui reprovada, a pergunta foi o que era codicilo. Na hora eu não lembrei. Já eu conto pra vocês o que me veio na cabeça quando o candidato perguntou, o examinador perguntou, candidata, o que é codicilo? Cri. Sei lá, amigo, não lembrei, mas logo depois que eu saí da prova, é óbvio que eu sabia. Até hoje eu sei que codicilo é uma forma, né, testamento para pequenos legados. Era isso que eu tinha que ter dito, era isso, essa era a resposta. Mas a resposta não vem. Mas não vem porque eu não tinha estudado. Veio porque eu fiquei muito nervosa na hora que eu sorteei o ponto, porque aquele ponto eu sabia que era o único ponto que eu não tinha estudado até o fim. Que eu não tinha revisado. Eu sabia disso. Quando eu sorteei o ponto, eu fiquei nervosa e por isso eu tive o branco. Mas a resposta eu sabia. Isso é branco. Quando você tem um bloqueio mental da resposta por causa do estresse, da situação de nervosismo. Isso é branco. E o que dá pra gente fazer? Rezar. Rezar é uma boa alternativa, tá? Rezar é uma boa alternativa, né? Mas também dá pra gente fazer outras coisas na hora da prova, principalmente se for uma prova objetiva e aí não tiver um tempinho, dá pra gente usar umas outras técnicas pra realmente conseguir, né, retirar essa pressão, né, descomprimir, não sei se existe essa palavra, acho que existe, né, pra você realmente conseguir dar uma relaxada, tirar ali o peso de querer lembrar daquela resposta naquela hora para conseguir com que o seu cérebro relaxe
e você lembre da resposta, tá? Durante uma prova normal a gente consegue fazer isso. Eu vou falar sobre isso hoje, tá? Tem uma técnica pra gente conseguir fazer isso para que esse branco não dure a prova toda, para que você não seja reprovado com louvor como eu fui, tá, pessoal? Bom, mas antes disso eu queria falar para vocês, né? Convidar vocês para assistir a Maratona Estuda que a Vida Muda. Gente, tá? Já tem duas aulas liberadas. Na aula 1 eu te ensinei como criar o hábito de estudo. Sim, você só vai passar no concurso público quando o estudo se tornar um hábito na sua vida, quando você conseguir criar o hábito de estudos e inseri-lo na sua rotina já pré-existente. E na aula 1 da Maratona Estuda que a Vida Muda, eu te ensino a fazer isso com técnicas, tá? Do livro Poder do Hábito, Hábitos Atômicos, né? E com técnicas aí de coaching para você realmente colocar em ação e criar, instaurar o hábito de estudos na sua vida, tá? Onde que eu assisto a Maratona Estuda que a Vida Muda? A maratona, tá? Ela vai ficar disponível somente até... que dia? Até domingo. Somente até domingo, as 3 aulas ficarão disponíveis gratuitamente somente até domingo, tá? Depois de domingo sai do ar, só tem até o dia 24 para maratonar essas aulas aí, tá? Então, vai lá na minha bio, tá? Lá na minha bio tem o link, vai lá, se inscreve, você vai ser redirecionado já para assistir, que já está liberada a aula 1 e a aula 2. A aula 1 é sobre como criar o hábito de estudos, e a aula 2 eu te ensino o quê? O quê? Quem olhou meus stories hoje? Quem conhece? Cadê ele, gente? Meu Deus, cadê ele? Ah, tá ali. Vou pegar ele, só um pouquinho. Ele! O elefantinho da procrastinação! Uau, uau, uau! Quem conhece o elefantinho da procrastinação? Quem já me acompanha há algum tempo já viu vários vídeos que eu fiz sobre o livro... Hoje tá feia a coisa. Sobre esse livro aqui, ó. O Fim da Procrastinação, de Peter Ludwig. Então aqui ele fala sobre essa metáfora do elefante da procrastinação. Que metáfora é essa, gente? É muito poderoso quando você entende, né? Quando você consegue entender essa metáfora. Como se a sua personalidade fosse dividida em duas, né? O domador e o elefante, tá? O domador, ele representa o quê? A sua tomada de decisões racionais, a sua parte racional. E o elefante significa as suas emoções, simboliza as suas emoções, tá? O que acontece quando a procrastinação toma conta? Quando qualquer hábito ruim toma conta? É o quê? Quando o elefante toma conta, tá? O elefante são as suas emoções, quando o seu lado racional para de controlar o seu lado emocional. E aí você, de fato, não consegue fazer o que você tinha programado para fazer. Você não consegue fazer o que tem feito. Você perde o controle do elefante, gente. E elefante é um bicho grande. É por isso que é o elefante da procrastinação. Você que tá chegando nessa live agora, pessoal, o que essa louca faz com o elefante da mão? É porque você o quê? Não assistiu a Maratona Estuda que a Vida Muda. Assiste a Maratona Estuda que a Vida Muda, que você vai aprender conhecer quem é o elefante da procrastinação, tá? Que eu ainda não tô maluca ainda, só tem cara de maluca, tá? Que é aqui desse livro, o fim da procrastinação, tá? Que aí você vai aprender, conhecer quem é o elefante da procrastinação, por que ele é um elefante, porque é grande, tá? Porque é grande, tá? E pra controlar as suas emoções, pra que o seu lado racional tome conta, realmente assuma o comando da sua vida, o domador, né, tem que estar forte. Tem que estar preparado. E para tudo isso existem técnicas para você combater a procrastinação, para você conseguir controlar, subordinar as suas emoções aos seus valores, ao seu lado racional, tá? A sua tomada de decisões racionais. Tudo isso tem técnica e tá tudo lá gratuito para você, mas é só até domingo, tá? Se fosse sábado eu ia dizer só até amanhã, tchau, tchau. Mas não, é até domingo, tá, gente? Até domingo, tá? Tá liberada essas aulas com técnicas de coaching, ferramentas de coaching, ferramentas de PNL, tá? Tudo que tem aí sobre o poder do hábito, sobre hábitos atômicos, sobre o fim da procrastinação. Eu fiz um vídeo maravilhoso te ensinando como combater a procrastinação. E por que você tem que combater a procrastinação? Porque 2021 tá aí, tem um monte de edital pra sair, vai ter PGE Alagoas, vai ter PGE Rio Grande do Sul, vai ter tudo, tá? Tudo que você tava esperando, tem PF, PRF, vai ter concurso pra todos os gostos, tá?
Vacina tá chegando, gente, eu fiquei tão feliz. Sabe aonde que chegou a vacina hoje? Aonde que chegou a vacina hoje? A vacina chegou em Camaquã, gente. Camaquã, ô terra hospitaleira, minha cidade natal, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Chegou a vacina da Covid! Uma salva de palmas, por favor. Uma salva de palmas para quem levou a vacina do coronavírus em Camaquã, tá? Então, o que significa isso? O que significa? Que vai ter concurso. Vai ter concurso. Vai demorar um pouquinho, mais um pouquinho, mas vai sair concurso. E você tem que tomar as rédeas do seu elefante e realmente fazer o que tem que ser feito. Criar disciplina, regularidade, constância, né? Pra correr essa maratona aí, pra realmente fazer o que tem que ser feito. Concurso público é como correr uma maratona, tá? É um passo depois do outro, sem desistir até a linha de chegada, tá? Não é um tiro de 100 metros, não é aquele atropelo de 3 meses pós-edital, não. Você tem que começar com calma, tá? Você tem que começar a estudar pra passar, estudar até passar, tá? Se não der uma hora, daqui a pouco você começa a ter resultados, daqui a pouco você começa a bater na trave, daqui a pouco essa bola entra, vira um gol e você vira concursado, você vira aí um aprovado. Eu passei por isso, eu tive um branco, hoje estamos falando sobre branco, eu tive um branco em plena prova oral da Defensoria Pública. Sim, eu tive um branco em plena prova oral da Defensoria Pública, né? Fui vaiada, enfim, fui reprovada, mas estou aqui hoje como procuradora de Estado. Por quê? Porque eu não desisti. Eu dei aquela batida na trave, né? Aquela foi literalmente, né? Aquela pessoa que chuta na trave no gol sem goleiro, né? Mas, enfim, não foi, graças a Deus. E eu não desisti, né? Eu fiz o recurso, né? Porque como se fala aqui no Rio Grande do Sul, a tenteada é livre. Eu fiz o recurso, mas não consegui. Mas na mesma semana que saiu o resultado do recurso que eu fiz contra a prova oral, que eu tive branco, por isso que eu tô falando disso, na prova oral que eu tive branco, a mesma semana que saiu o recurso, saiu o quê? O edital da PGE. E eu peguei com unhas e dentes, porque eu não ia botar toda aquela minha bagagem, todo aquele meu conhecimento que tava aqui, ó, fresquinho, né, de toda essa preparação de 10 meses, concurso da defensoria que eu fui reprovada, foram 10 meses de concurso, gente. Eu tô dizendo pra vocês, é uma maratona, não é pra fracos, não é pra gente com mimimi, gente que desiste no primeiro obstáculo. O concurso público não é pra quem desiste no primeiro obstáculo, é pra quem é forte, tá? Quem é faca na caveira, tá? Então, e eu te ensino a virar esse casca grossa nessa maratona Estuda que a Vida Muda, tá? Primeira aula, como criar o hábito de estudo. Segunda aula, como combater a procrastinação. Estão lá liberadas. Vai lá no meu perfil, clica lá no link que tem lá, se inscreve, você já vai ser direcionado para assistir. E amanhã, tchau. Amanhã, gente. Amanhã está liberada a terceira aula da maratona Estuda que a Vida Muda, tá? A aula de amanhã, tá? Eu acabei de gravar ela, tá? Acordei linda, maquiada hoje, pronta pra gravar. Não consegui ainda fazer porque deu um problema aqui na internet, mas vai subir, gente. Amanhã essa aula vai estar disponível de qualquer jeito. A aula é maravilhosa. Amanhã eu te ensino, eu vou te dar para você fazer download. Se você estiver inscrito na maratona, você vai, ou você estiver lá no meu canal no Telegram também, você vai receber esta ferramenta, uma ferramenta de coach feita por mim, tá? Eu sou Master Coach, eu crio ferramentas de coach. Uma ferramenta que eu uso nos meus processos de coach para você aprender a monitorar o seu desempenho nos estudos. Sim, vai lá, gente. Eu ensino para vocês uma estratégia poderosa para você realmente... Voltamos? Estão me ouvindo? Só me avisa se está me ouvindo. Para você realmente monitorar o seu desempenho nos estudos e criar aí a consistência, né? Está sempre estabelecendo novas estratégias para fazer esse ajuste de rota, né? Porque a gente estabelece a meta, a gente traça quais são os objetivos para atingir aquela meta, mas a gente tem que estar aí seguidamente controlando para ver se a gente está agindo em direção à meta ou estamos nos afastando. E se estamos nos afastando, temos que monitorar e identificar o porquê, o que a gente está fazendo de errado,
por que a gente não tá fazendo o que deveria estar fazendo para ir corrigindo. Se você não fizer isso, a tendência é que você vá se afastar aí dos seus objetivos, beleza? Então se inscreve pra maratona. Amanhã eu libero a terceira aula e sábado eu libero o quê? Sábado eu abro as inscrições para o desafio Estuda que a Vida Muda, tá? Então sábado ao meio-dia, quem tiver inscrito e quem estiver no meu canal no Telegram, ao meio-dia vai receber o convite, o link pra se inscrever no quê? No quinto desafio Estuda que a Vida Muda. Sim, já fiz 4 turmas, essa é a 5ª turma. E é sempre uma turma melhor do que a outra. Todas as turmas são singulares, né? Todas as turmas são singulares. Eu tenho colocado depoimentos aí dos participantes das turmas anteriores, tá? Falando aí de toda a revolução que eles tiveram nos seus estudos. Então, sábado, ao meio-dia, você que tá inscrito vai receber o e-mail com o link para você se inscrever, tá? E corre lá, presta atenção, é sábado. No Telegram vai estar esse link também, tá? Os 10 primeiros inscritos, o que vão ganhar? Vão participar, só os 10 primeiros inscritos vão participar de um sorteio especial que eu vou fazer de um pacote de 2 sessões de coaching individual comigo. Uma sessão de coaching individual comigo custa R$350. No momento eu não estou fazendo mais, porque eu não tenho mais agenda, porque agora eu estou me dedicando a gravar o quê? O meu curso completo de aprovação em concursos, tá? Então, uma sessão de coaching individual comigo custa R$350. Se você for sorteado, você vai ganhar um bônus de R$700, gente. Isso é bom ou é ótimo? Mas é só vai participar desse sorteio os 10 primeiros inscritos. Então, presta atenção, anota da agenda. Meio-dia você vai receber, se você estiver inscrito na maratona, você vai receber um e-mail com um link para você participar aí do 5º desafio, tá? E só nos primeiros 2 dias, quem se inscrever no sábado e no domingo vai garantir um desconto de 50%. Sim, 50% eu vou dar esse desconto só para quem se inscrever no sábado e no domingo. Por quê? Porque eu só vou dar desconto, só vou deixar participar do sorteio quem? Quem não procrastinar, quem controlar o elefantinho da procrastinação. Tá bom, gente? Dado todos os recados, agora eu vou começar a falar sobre o branco, tá? O pessoal chegando aí, Georgiana. Jorge, tudo bem, pessoal? Falem de onde vocês são. Eu vi ali a Flávia, tem acompanhado aqui Marcela é de Tapes, é gaúcha, né, Marcela? Glauciane, Kelly, todo mundo aí? Bom, vamos lá. Então, eu vou explicar pra vocês, né? Primeiro, de contar pra vocês sobre o branco que eu tive, né? Eu fui reprovada, eu sempre digo que eu fui reprovada com louvor. Na prova da Defensoria Pública, na prova oral da Defensoria Pública. Por quê, tá? Justamente, olha, Tapes, sabia que é de Tapes, né? Olha, Kelly de esteio, nossa, legal. Eu atuo com a marca de esteio, processos de esteio. Eu fui, não sei se dá pra falar isso, não sei se é bom ou se é ruim, mas eu atuei no processo ali da duplicação da RS 118. Aliás, devia ter um viaduto com o meu nome ali, viaduto Doutora Juliana. Eu acho que deveria, né? Poderia ter, não tem problema não, porque que saiu aquele viaduto foi porque eu entrei com as ações que tinha que entrar, gente. Foi bem legal, foi uma das coisas mais desafiantes como procuradora de Estado, foi ali conduzir todas as ações de reintegração e desapropriação ali que possibilitaram a duplicação da RS 118. Se a Kelly ali de esteio, ela vai saber que rodovia é essa. Bom, então, né, já que eu virei procuradora, né, faço desapropriações, reintegrações e esse tipo de coisa, né? Por quê? Porque eu fui reprovada onde? Na defensoria. Se eu fosse defensora, eu não ia fazer isso. Mas eu sou procuradora e eu faço isso com muito orgulho. Ali, né? Tá pronta já? Eu nunca mais passei ali. Tá pronta a duplicação? Ou tem algum trecho em obra ali? Então, bom, o que aconteceu, tá? E o que é o branco? O branco, como eu falei na introdução, o branco é exatamente assim, ó, quando você realmente sabe aquela resposta, você sabe a resposta da pergunta, mas você tem um bloqueio mental no momento e você não consegue lembrar. Isso, e depois que você sai da situação de pressão, você lembra. Isso é branco. O que não é branco? O branco é aquela situação que eu passei muitas vezes, né? Quando eu fazia uma preparação sem planejamento dos meus estudos, eu passei muitas vezes de olhar uma questão, principalmente CESP, né?
daquela certo e errado, de olhar pra questão e ficar, sabe, você fica assim, poxa, gente, olha a Flávia de Rio Branco, do Acre. Olha só, meu Deus, do Acre, Porto Alegre ao Acre, mas essa é a internet rompendo fronteiras, né? Ficou pronta, mas os retornos ficaram confusos. Vou ligar pro pessoal do DEA, gente. Como assim retorno ficou confuso? Vamos arrumar esse negócio. Ai, que legal. Mas enfim, tem um procurador de estado, meu colega, que ele é do Acre, eu acho. Ou ele foi procurador do Acre? Não, acho que ele é do Acre. Acho que é do Acre. Paulo, acho que é. Bom, então o que acontece, né? O que não é branco? O branco, quando você olha pra prova, olha pra questão, né? Faz bem assim, né? Eu faço assim. Eu quando faço prova, gente, eu fico muito nervosa, eu fazia prova, eu tenho mania de ficar me cutucando, sabe? Espinha, sabe? Assim, ferida, sabe? Eu saía de prova toda marcada, sabe? Espremia várias espinhas enquanto eu tava fazendo prova. Mas enfim, e aí sabe quando você fica assim, gente, já li isso? Já li isso em algum lugar, eu já ouvi falar disso, mas não tô lembrando se era jamais, se era nunca, se isso é a exceção. Não tô lembrando exatamente se era isso. Isso não é branco, isso é falta de estudo. Falta de estudo não, tá? Isso é memorização mal feita, tá? É memorização, aprendizagem não consolidada. Certamente você deve ter estudado o conteúdo, mas não fez exercícios logo depois para consolidar a aprendizagem, para ver a teoria em forma de questão, para memorizar como que é cobrado aquilo na prova. Ou então, você estudou, mas não fez um resumo, né? E lembrando, gente, tem muita gente aqui me assistindo pela primeira vez. Resumo, né? Não é resumo no sentido de textinho menor. Quando eu falo resumo, são espécies de resumo, tá? E as minhas espécies preferidas de resumo são, pra mim, mapa mental sempre, tá? Mas mapa mental pode ser mapa mental, assim, diagramas, tá? Diagramas, colchetes, sabe? Aquelas classificações que você faz, né? Em forma de árvore, forma de diagrama, tá? Fluxograma, tabelas comparativas. Alguns institutos você tem que fazer o seu resumo através de tabelas comparativas, porque eles sempre são cobrados em comparação um instituto com o outro, tá? Fluxogramas, principalmente para processo, quando o que você tem que decorar tem uma ordem, tá? Isso também é excelente, tá? Mas a minha forma preferida é um mapa mental, tá? É um mapa mental, tá? Já expliquei várias vezes por que isso, um dia pode ver, repete aí, mas tenho vários vídeos meus, olha lá no meu IGTV sobre mapas mentais, tá? Com a ideia principal no centro e irradiando, né? E você vai puxando as setinhas e vai irradiando os assuntos, tá? Por quê? Porque espelha a forma como a informação é armazenada nos nossos neurônios, exatamente, os nossos neurônios, né? Eles transmitem as informações assim, né? Irradiando do centro do núcleo, irradiando pelos dendritos através de impulso elétrico para os demais neurônios. É assim que a nossa informação é transmitida no nosso cérebro. Quando a gente faz um mapa mental, o que a gente está fazendo? Né? Tá absorvendo a informação da mesma forma que ela é armazenada, do centro para as extremidades, né? Por isso que o mapa mental é a melhor forma, né, que possibilita aí uma memorização mais consolidada, tá? E aí, então, quando dá essa sensação de que você leu aquilo em algum lugar, mas não tá lembrando, isso não é branco, tá? Isso é que a informação não foi bem armazenada, você certamente não fez um resumo, um mapa mental, uma esquematização, você não revisou o conteúdo, você apenas deu aquela lida, né? Bem sem vergonha, tá? Isso é normal no início, você vai se deparar com isso, porque no início você vai querer estudar de uma forma mais apressada, vai pular as revisões, vai pular a fase de fazer os seus resumos, isso tudo é normal, tá? Não dá pra pular essa etapa, dá pra aprender aqui com a tia Ju e já sair fazendo certo, tá? Mas isso acontece muito. Aqui, ó. A Kelly, eu fico ansiosa para ler as questões, não presta atenção, acaba marcando errado. Tudo isso. Tudo isso tem que cuidar, tá? Então, o branco, ele na verdade vem quando você sabe, você estudou e na situação de pressão,
você não consegue acessar a sua memória, cria um bloqueio. Você não consegue acessar a sua memória naquele momento, cria um bloqueio, tá? E aí, como que a gente desbloqueia, tá? E aí, logo depois que você sai da situação de pressão, de estresse, que a prova é uma situação de estresse. Logo que você sai dessa situação, você se lembra, tá? Que foi o que aconteceu comigo, tá? Logo depois que eu cheguei em casa, eu me lembrei da maldita da pergunta. E qual que era a pergunta, né? Da prova oral que eu fui reprovada. Era, candidata, o que é codicilo? Codicilo. O que é codicilo, Juliana? Eu sei que o codicilo é um tipo de testamento para pequenos legados, objetos de baixo valor, às vezes de valor, né, sentimental até mesmo. Mas na hora deu o quê? Deu o branco. Por que deu o branco? Porque era uma situação estressante. Prova oral, eu fui até a primeira daquela tarde, eu fui a primeira a fazer a prova oral naquela tarde. Tinha plateia, tá? A minha segunda prova oral não tinha plateia, tinha acho que 1 ou 2 pessoas assistindo só. Mas não tinha plateia, era no auditório da OAB, tinha plateia, tinha levado minha mãe, levei minha irmã foi embora, não deu nem oi, de tanta raiva que ficou de mim. Então assim, era uma situação de muita pressão, eu queria muito ser aprovada e eu simplesmente congelei naquele momento. Por quê? Porque na hora que eu fui sortear, né? Porque a prova oral, gente, é por sorteio, né? Quem nunca fez prova oral não sabe, mas geralmente pra prova oral sai um mini edital com os pontos específicos pra prova oral. E os pontos na prova oral, eles são sorteados. Portanto, tá? Não cai todo o edital, então cai aqueles pontos, né? E sobre aqueles pontos, é possível fazer qualquer pergunta. Claro, todos aqueles pontos têm que estar previstos no edital anterior, mas não vai cair todo o conteúdo programático. Cai uma lista de pontos. As 2 provas que eu fiz, eu acho que eram 10 pontos de cada matéria, tá? E aí, desses pontos, né, todos têm a mesma possibilidade de serem cobrados. Por quê? Porque é sorteio. Aí depende da mãozinha que você tem, né? Se você tem aquela mãozinha abençoada, que vai lá e sorteia o único ponto que você não tinha estudado, aí você se ferra, tá? Portanto, essa é uma dica. Quando você for para prova oral, nem que você leia pelo menos um resumo, faça pelo menos uma revisão de todos os pontos, para que nenhum ponto você tenha uma possibilidade de zerar aí, tá? Então, jamais vá para uma prova oral sem ter, no mínimo, revisado todos os pontos, tá? Bom, e aí o que aconteceu? Eu tirei. E quando eu tirei, eu me lembro que o examinador falou sucessão. Eu abri um sorrisão mental, assim, sabe? Sorrisão porque o último ponto que eu tinha revisado era sucessão. Mas era sucessão hereditária. E quando ele falou sucessão testamentária, eu pensei, fudeu. Desculpa, eu não posso falar palavrão, mas não tem como não descrever essa situação, a não ser com a imensa palavra fudeu. Foi só o que vinha na minha cabeça quando eu ouvi a palavra sucessão testamentária. Porque eu sabia que o último ponto que eu tinha revisado era a sucessão hereditária e o próximo era testamentária, mas não deu tempo e eu não revisei. Mas mesmo não tendo revisado, eu sabia o que era codicilo. Mas como eu fiquei muito nervosa, apagou tudo, deu branco geral, eu não lembrava mais nem qual era o meu nome, tá? Realmente, foi uma situação um pouco constrangedora. Aos poucos eu fui lembrando de algumas coisas, tá? Durante a prova. Tanto que eu não zerei, eu tirei 5,75, eu acho, tinha que ter tirado 6. Mas o codicilo eu não lembrei. A única coisa, a situação engraçada, é que eu só lembrava de uma coisa. Eu lembrava que alguém aqui já teve aula com Pablo Stouzi, Pablo Pamplona Stouzi, professor da Bahia, minha Bahia, professor de Direito Civil da Bahia. Ele era professor da LFG, eu acho que continua dando aula na LFG até hoje, né? Se alguém conhece aqui Pablito Stouzi, um dia eu ainda vou contar essa história pessoalmente pra ele. Então, Pablo era baiano, continua sendo baiano. Pablo, vamos lá, assim, falo o que vier, tá? Falo o que vier, mas vamos lá. Pablo falava que codicilo, na verdade Pablo é baiano, Pablo falava que codicilo ia ser o nome do primeiro filho dele.
E a segunda ia ser anticrese, e eu nunca me esqueci disso. E quando o examinador tava lá me olhando, perguntando o que era codicilo, eu só lembrava que codicilo ia ser o nome do primeiro filho de Pablo Stolze. Eu deveria ter respondido, né? Porque eu acho que se eu tivesse respondido, pelo menos as pessoas tinham rido de mim, né? Não, elas tinham rido comigo e não só rido de mim. Mas, enfim, não lembrei, tá? Não lembrei. Mas tudo isso por quê? Né? Porque era uma situação de estresse. E quando você está numa situação de estresse, tá? O seu cérebro, ele para de raciocinar, tá? Por quê? Porque ele entra em uma situação, né, de luta ou fuga, né? Porque ele sente o perigo. Então, quando ele sente o perigo, ele para de enviar energia para o raciocínio ali da matéria e começa assim, é como se ele desse um sinal de que o corpo está em perigo, o corpo está em perigo. E aí o seu cérebro começa a mandar energia para todas as outras funções vitais, tá? Como se o teu corpo entrasse em alerta. E aí o que você precisa? Oxigenar esse cérebro, tá? Oxigenar esse cérebro. Duas coisas que você tem que identificar. Se você está estressado, e aí é um problema emocional, ou se você está com uma estafa mental, tá? Geralmente, tá? 90% das vezes vai ser motivo de estresse, tá? Durante uma prova vai ser estresse. Mas também pode, mais lá pro final da prova, pode ser uma situação de estafa mental. Aí é problema no lado esquerdo do cérebro. Tá beleza? Então vamos lá, o que a gente faz, tá? Como numa situação de prova a gente começa a ficar muito nervoso, né? Nem foi a Kelly que escreveu ali, que começa a ficar muito nervosa numa prova. Tem aquela ansiedade louca na prova, né? A gente quer olhar tudo o caderno de questões e aí a gente vê que tem 200 questões e aí a gente passa o tempo, tu tá lá na 15ª primeiro e parece que aquilo não evolui, começa a dar aquela ansiedade. A gente começa a ficar nervosa, olha para as questões e parece que não sabe nada, tá? Você tá se entrando num equilíbrio aí, um desequilíbrio emocional. Você está entrando num desequilíbrio emocional. Então, você tem que aí ativar o seu lado direito do cérebro. O lado direito do cérebro é o lado responsável pelas emoções, tá? Então, quando você estiver se sentindo nervoso, é porque você está desequilibrado emocionalmente e o branco vai estar dando exatamente por causa dessa situação de pressão causada pelo seu estresse. Então, você precisa fazer o quê? Oxigenar melhor a parte direita, o hemisfério direito do seu cérebro, tá? E aí, o que você pode fazer? Você pode fazer uma respiração, né, forte para oxigenar o lado direito do cérebro. E aí, o que você vai fazer? Você vai tampar a narina direita, tá? Então, se você está nervoso, isso são emoções. Emoções são controladas pelo lado direito. Então, você vai tapar a sua narina direita e vai respirar com a narina esquerda, tá? Forte, tá, gente? Ó, forte. Respira forte, faz uma hiperventilação, tá? Está nervoso, tá estressado? Faz uma hiperventilação tapando a narina direita e respirando, né? Inspirando e expirando forte com a narina esquerda para ativar o lado direito do cérebro. É exatamente isso, tá? Respira com a narina esquerda para ativar o hemisfério direito. Quando você ativa o hemisfério direito do seu cérebro, você está o quê? Oxigenando o lado direito do cérebro. É isso que você precisa. Tá faltando oxigênio aqui, por quê? Porque você está numa situação de estresse, o cérebro está ligando alerta, perigo, 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 ativar circuitos no caso de perigo de vida e tá bombeando aí, né, oxigênio, né, tá bombeando aí sangue para todas as outras partes do seu corpo que você precisa para uma situação de luta ou fuga. Mas você não tá sendo atacado por um mamute, embora seu organismo imagine, né, no que você está só ali com uma situação de estresse emocional. Então, você tem que oxigenar o seu cérebro, porque o oxigênio está sendo espalhado para as outras partes do corpo por causa da situação de luta ou fuga, tá? Bem resumido, tá, gente? Isso aqui tem uma explicação científica para isso, mas eu dei uma resumida para você entender o que precisa entender. Então, se você tivesse começar aquele descontrole, sabe? Com a mão começa a suar, molhar toda a prova, toda a mesa, né? Isso é desequilíbrio emocional. Tapa a narina direita. Respira bem fundo
né, com a narina esquerda para ativar aqui o lado, o hemisfério direito, para controlar as suas emoções. Feito isso, seu organismo naturalmente vai começar a se acalmar, tá? Se o branco já tá dando porque você tá se sentindo cansado, tá? Sabe, prova do CESP, 200 questões, né? Você não sabe nem quanto que é 1 mais 1. Aí é estafa mental, tá? Quando o branco começar a bater por causa de cansaço, é estafa mental. Se é estafa mental, não é desequilíbrio emocional. Se é estafa mental de cansaço, de muita informação, coisa que acontece lá depois de 4 horas e meia de prova, aí você precisa o quê? Ativar o hemisfério esquerdo do cérebro. Por quê? Porque é o lado racional. É o lado racional. E aí você vai fazer exatamente a coisa oposta. Para ativar o hemisfério esquerdo do cérebro, a gente vai tapar a narina esquerda e vai fazer uma hiperventilação com a narina direita. Bem forte, tá? Você vai até uma tonturinha, tá, gente? É pra dar a tonturinha. Por quê? Você tá levando oxigênio pro cérebro. Dá a tonturinha. Se não der tonturinha, tá fazendo muito fraca essa hiperventilação. Beleza? Essa é uma primeira técnica pra você se acalmar ou aí revigorar a sua energia. Se acalmar, se for estresse, você sentir que tá se ficando muito nervoso, né? Ou se for cansaço, coisa de final de prova, né? Você parece que não consegue mais raciocinar, e aí faz para ativar o lado esquerdo, tampando a esquerda e respirando com a direita, tá? E aí, vamos lá. Quais são as outras coisas que a gente pode fazer, tá? Como eu falei, o branco, ele é justamente por causa disso, por causa de estresse. E quanto mais você ficar forçando para tentar lembrar daquilo, você não, parece que a informação ela vai sumir mais ainda, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, uma coisa que, o negócio do branco, né, ele não dá e depois passa, né? Quando você sair da prova, quando eu saí do raio da prova oral, eu me lembrei do que era o maldito do codicilo, tá? Então, se tem tempo, né, o que você faz? Levanta e vai no banheiro. Levanta e vai tomar uma água, tá? Uma chance muito boa é dar uma saída da sala de provas e ir no banheiro, tá? Eu sempre fazia isso. Geralmente eu ia umas 2 vezes no banheiro durante a prova, tudo cronometrado em etapas, né? Tinha que bater minhas metas ali, né? Do número de questões que eu fosse chegando. Eu fazia isso. Principalmente quando eu olhava uma questão, cara, eu sei isso, mas não tô lembrando, eu sei isso. Aí passa para outra questão, meu Deus, eu também sei isso e não tô lembrando. Vou vendo que tá batendo nervosismo, eu levanto, vou no banheiro e volto. Essa é uma possibilidade, né? Claro, você não vai ficar fazendo isso a prova inteira. Outra coisa também é seguir adiante na prova, tá? Forçou ali, sentiu que não tá lembrando, segue o baile. Por quê? Daqui a pouco vai dar o estalo. Tá? Então, segue o baile, viu que aquela dali deu branco, né? O que você pode fazer? Escreve um pouco, tá? Escreve um pouco ali, tenta, por exemplo, era uma questão ali sobre licitações, tá? E aí você pode fazer 3 coisas, né? E escrevendo 2 técnicas, né? Pensa, primeira coisa, tenta imaginar, né, aquela matéria no seu livro, tá? Tenta imaginar aquela matéria no seu livro. Cara, isso aqui tava naquele livro lá de Direito Administrativo do Marcelo Alexandrino, né? Direito Administrativo Descomplicado. Tava lá. Me lembro que a folha era branca, com os quadradinhos azuisinhos. Me lembro que eu fiz aquele esquema que eu sempre faço, a técnica das 3 perguntas, tá? Me lembro que sobre isso, né, sobre as modalidades de licitação, eu fiz um lindo mapa mental e coloquei atrás da porta do meu quarto, tá? Começa a fazer, vocês acham que isso é bobagem? Eu fazia exatamente assim, gente. Vou lembrar. Cara, eu fiz o resumo disso. Eu me lembro, eu fiz de vermelho,
tá? Me lembro que eu fiz 4 setas, tá? Tudo isso é tia Ju raciocinando durante uma prova. Eu me lembro que eu tinha faz 4 setas, coloquei no meio tipo de licitação, escrevi concorrência, tomada de preço, convite, botei valores, serviços, obras de engenharia, né? Cara, quando você vai intuitivamente acessando os seus arquivos mentais de memória, você vai lembrando como que você fez aquele resumo, aquele mapa mental, onde que ele tá colado na parede do seu quarto, com que cor que você fez. Daqui a pouco você, acessa aquela informação que tava ali indo pro branco, que tava ali, você tava ali esquecendo dela, tá? Esse é um exercício. Você tentar lembrar do seu livro, do seu PDF, né, aonde que estava essa informação. Se você fez um mapa mental, fez uma tabela comparativa, né, se você realmente revisou, você vai lembrar até da cor que você fez aí o seu mapa mental. E daqui a pouco a informação vem, né, com letras garrafais na sua cabeça. Vem a sua memória. Outra coisa é você escrever, tá? Começa a reproduzir. Cara, eu fazia muito isso. Né? Começa a reproduzir ali no cantinho da prova como que você fez aquele esquema. Licitações eu dividi assim, tipo de licitação, tomada de preço, convite. Começa a escrever, né? Isso aqui é uma dica muito legal aqui do livro do Alexandre Meirelles, tá? Esse livro aqui, ele fala, né, sobre isso, né? Começa ali a escrever, claro, né? Se tiver tempo, não vai perder muito tempo numa questão só, né? Mas tenta escrever ali algumas coisas sobre aquele assunto, porque você reproduzindo mentalmente na sua cabeça ali a pergunta, as informações que você lembra sobre o assunto, daqui a pouco vem a resposta. Vai me dizer que não é bem assim. Quando você quer lembrar de uma coisa, né? Caio, quer lembrar assim, quando tu quer tentar lembrar, até tentar lembrar o nome de uma coisa e não lembra, aí o que geralmente você faz? Fulano, qual que é o nome daquele filme da Xuxa quanto Baixa Astral? Super Xuxa quanto Baixa Astral. Não é isso? Não acontece isso. Quando você tá tentando lembrar de alguma coisa e você pergunta a pessoa do seu lado, quando você formula a pergunta, você lembra da resposta. A pessoa não precisa nem te responder. Faça isso na prova também. Tá ali a questão? Reproduza a questão, né? Dá aquela murmuradinha, né? Reproduza a questão mentalmente. Pergunta de uma outra forma que você vai lembrar, né? Que aquela informação, se você estudou mesmo, ela tá bem consolidada, você vai acessar a sua memória, tá? Essa é uma outra forma de você fazer, tá? E a outra, né? A outra é exatamente ir seguindo aí a Kelly, bem assim, né? Ai. E aí, a outra ideia, né, é você segue, né? Faz algum sinal ali naquela questão para você voltar nela, né? Se, por exemplo, a lição era atributos dos atos administrativos, escreve atributos dos atos administrativos, escreve exatamente qual é a sua dúvida. Por quê? Quando você escreve, você ativa áreas do seu cérebro que não estão sendo ativadas. Daqui a pouco você ativa os circuitos e vai lá e começa lá um neurôniozinho lá a procurar aquela informação, tá? Pode não vir na hora a informação, mas só o fato de você escrever, você ativou lá. Alguém viu aquele filme Divertidamente? Acho que é Divertidamente, que tem aquele computadorzinho que controla as emoções, que tem alegria, felicidade, palácio da memória e tal, né? É como se eu imagino como se fosse isso, né? Vai lá a memoriazinha, ela começa a correr, procurar achar aquela memoriazinha daquela informação. Por isso, escreve no cantinho da prova uma palavra-chave que vai ativar isso e segue o baile, né? Vai olhar as outras questões. Daqui a pouco dá um estalo, até mesmo uma outra questão faz você lembrar disso. Cara, isso acontece muito, até mesmo uma outra questão faz você lembrar daquela resposta que deu branco. Faça isso e depois me conta como é que foi, tá? E começa a se colocar à prova. Viu o filme, né? Aquele filme é muito bom.
Comece a testar isso quando você estiver fazendo um simulado em casa, tá? Tenta não pular imediatamente, né, as coisas que você não souber a resposta, e tenta usar esse tipo de técnica para ver se enquanto você tá fazendo simulado, né, dá ali, então escreve, tenta, né, fazer um rascunhozinho ali sobre os assuntos que te vêm, tenta reformular a pergunta, não vem a resposta, deixa stand-by, parte para as questões que daqui a pouco talvez aquela resposta venha, tá? E uma coisa, né, e aí também já é mais uma técnica de chute, né, acho que a Marcela perguntou, como não souber a resposta, né, o que faz? Tem uma técnica, claro que tem várias etapas até você chegar nesse momento, tá? Eu já fiz uma live sobre isso, mas posso fazer de novo até. Legal, vários resumos, tá? Mas resumo, vamos só dar uma olhada como que você tá fazendo esses resumos, tá? Resumo no sentido de texto menor, que é o que a gente sempre fez no colégio, não é eficiente para concurso, tá? Faça esses seus resumos, né? Faça aqueles resumos estruturados, tá? Em formas de diagramas, né? Colchetes, né? Em formas de classificações, esquematizações, com palavras-chave, não coloca um parágrafo completo, tá? Usa palavras-chave, usa esquematizações, usa desenhinhos, tá? Tudo que for mais memorizável, tá? Resumo no sentido de texto menorzinho não é legal, não é a melhor forma aí para memorização concurso público, tá? Outros tipos de resumos, né? Resumos em tópicos, resumos com palavras-chave, mapas mentais, tudo isso é extremamente necessário. Tá? E por último que eu queria te falar pra vocês, né? Uma última forma, claro que tem toda uma estratégia de prova, tá? Uma estratégia de prova. Tem outras etapas, né, pra você ir eliminando até chegar nesse momento. Mas chegou nesse momento, que é o último estágio, tá, dessa estratégia, quando você não... Tá, legal, isso aí. O último estágio, né, dessa estratégia, quando você não tá conseguindo lembrar de uma questão, chegou na questão, aquela questão ali é das questões que você não sabe a resposta, tá? Dá uma eliminada nas alternativas, tá? Elimina as alternativas sem sentido, as que fogem ao bom senso, tá? E geralmente você fica ali entre duas alternativas. E aí, o que você faz? Chuta olhando para as alternativas, tá? Não chuta direto no gabarito, tá? Não chuta naquele negócio lá, deu tantos A's, tantos B's. Não vai nessa não, tá? Eu acho que isso não é uma boa estratégia para chute, tá? Então você chegou naquela questão, eliminou as alternativas absurdas, as alternativas que fugiam um pouco do bom senso e ficou ali entre duas alternativas. Então, chuta olhando para essas duas alternativas, olha bem para elas, tá? Tô olhando aqui. Olha bem para as alternativas e daqui a pouco ouve uma voz, tá? É muito louco, né? Mas isso é uma técnica, tá? É do professor Pier até. Cadê o livro do professor Pier? Esse livro aqui, ó. Esse professor, ele é muito legal. Inteligência e concursos. Isso, não responde, não chuta olhando para a grade de respostas, tá? Chuta olhando para as alternativas da questão que você tá na dúvida. O professor Pier ensina essa técnica, tá? Aí ele fala, olha para as duas alternativas com concentração e sente uma voz lá no fundo sussurrando no seu ouvido. Letra D. É a D. E aí vai lá e marca D. Tá? E não desmarca depois. Tá, por que isso? Pode parecer bobagem, mas esse sussurro é o quê? Né? É que nem lá no filme Divertidamente, né? É a memória lá correndo, pegando a bolinha da memória e tentando te empurrar a bolinha da memória. A bolinha da memória tá chegando. Lá no fundo do seu subconsciente você está acessando aquela memória que em algum momento você estudou e você tinha aquela informação. Ela só não estava bem catalogada, bem armazenada, mas você acessou o seu inconsciente e aí você consegue esse sussurro, essa intuição, possível acesso à memória que você tem sobre aquela informação, tá? É uma técnica, tá, gente? A última etapa, né, depois que você eliminar todas as possibilidades de alternativas que você tem para eliminar,
eliminar numa prova que você não tem, numa questão que você não tem muita certeza, tá? E isso, né, geralmente isso acontece, né, porque você já passou, você já deu a primeira lida na questão, já olhou, já releu. Toda vez que você dá uma olhada na questão, o seu cérebro tá acessando, tá? Você pode achar que é bobagem só ter passado os olhos pela questão, mas o seu primeiro contato com a questão já acessa, já começa a busca no seu subconsciente, já começa a busca sobre aquela informação. Por isso que tem essa sensação de sussurro, que a memória ela bem fraquinha e você tá lá acessando, tá? Essa é uma última etapa, né, num processo aí de chute, né, de última tentativa aí de acertar uma questão que você tá com muita dificuldade. Bom, pessoal, eu falei bastante coisa aqui, bastante técnicas, né? Todas essas técnicas são bem legais para você aplicar na sua prova quando der aquele branco, tá? E teste aí nos seus simulados, teste aí quando você estiver treinando em casa essas técnicas, né? Não tente simplesmente pular, porque quando for na prova você não vai simplesmente pular. Então, use seus simulados para treinar situações reais de prova. E branco, né? É uma situação real de prova, né? Então, coloque aí todas as possibilidades. Não pule simplesmente as questões quando você estiver no seu simulado que você não saiba. Tente usar as técnicas de eliminação das alternativas, tá? E faça isso que eu falei, né? Tente imaginar, acessar a memória, como você fez o resumo sobre aquilo, né? Tente reformular a pergunta mentalmente, né? Que nem aquela tia velha que não lembra o nome da sua prima, né? É exatamente isso. Quando você reformula a pergunta, muitas vezes você vem com a resposta, ela surge.